que me traz hoje aqui, de certa maneira, é um apelo que eu quero fazer aos nossos deputados federais. Muitas vezes, o nome de uma coisa determina o que a coisa é para nós. Isso acontece muito, senador, presidente, em relação às leis. Coloca-se um nome em uma lei e as pessoas passam a ver aquela lei conforme aquele nome. E aí inviabiliza certas leis. Uma lei, senador Aloysio, de origem do Executivo, que tenta regulamentar nosso Estatuto da Criança e Adolescente, de maneira que evite violências, caiu no uso da população com o nome de Lei da Palmada. E com a ideia de que qualquer pai que, por acaso, um dia, querendo colocar ordem em casa, faça um agrado desses que se faz com uma pancadinha, vai ser preso. Apesar desta deformação na ideia da lei, que eu vou ler aqui como é que é o artigo, a lei avançou e terminou o seu processo na Câmara, estava pronta para vir para cá, quando um grupo de deputados, na verdade 5 grupos de deputados, 5 iniciativas diferentes, pediram para levar isso para o plenário. Por um lado, é interessante levar projetos de lei para o Senado, permite um debate maior. Mas, nesse caso, significará um adiamento que ninguém sabe por quanto tempo, de uma lei que o Brasil precisa desesperadamente, porque no ano de 2010, 18 mil crianças sofreram violências graves no Brasil. Senador Álvaro, 18 mil. Ou seja, aquelas que a gente toma conhecimento. Inclusive assassinatos, como a gente vê nas televisões, nos jornais, coisa que o Brasil é campeão mundial em violência contra a criança. Nós precisamos levar adiante esse projeto que visa regulamentar a maneira como as violências, ao serem ocorridas, são tratadas. Eu vou mostrar como é que elas serão tratadas para ver como a lei é branda a que se propõe. Primeiro, o que é que se propõe? Acrescentar um artigo 17A que diz, na lei, no Estatuto da Criança, que diz: a criança e o adolescente têm o direito de serem educados e cuidados pelos pais, pelos integrantes da família ampliada, pelos responsáveis ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar, tratar, educar ou vigiar, sem o uso de castigo corporal ou de tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto. Veja, quem é que pode ser contra isso aqui? Depois eu vejo a definição de cada uma dessas coisas. Quem é que pode ser contra a ideia de que a criança tem que ser protegida contra o uso de castigo corporal ou tratamento cruel ou degradante como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto? O parágrafo único diz: para efeito dessa lei, considera-se, e eu vou ler a parte de castigo corporal, a ação de natureza disciplinar ou punitiva com o uso da força física que resulte em dor ou lesão à criança ou adolescente. O problema é a palavra dor, porque quando se diz uso da força que resulte em lesão, ninguém tem dúvida. A dúvida é quando coloca dor. Mas, gente, será que alguém acredita que um pai, uma mãe será punido porque puxou a orelha, como fazia há pouco o senador Aloysio, e ao puxar a orelha teve dor? Não. Mas vamos supor que seja. Vamos supor que haja uma exceção tal que uma criança possa chegar, ela própria, denunciar os pais ou alguém e ser chamado a algum lugar. Sabe qual é a punição? Artigo 18b. Os pais integrantes da família ampliada, responsável, agente público, executor, etc., encarregado de cuidar, tratar, que cometerem algum ato desse tipo, serão aplicadas a elas, essas pessoas, de acordo com a gravidade do caso, as seguintes sanções, penalidades. Uma, encaminhamento a programa oficial comunitário de proteção à família. Alguém é contra encaminhar uma pessoa que cometeu um ato, mesmo simples, a programa oficial comunitário de proteção à família? 2, encaminhamento, de acordo com a gravidade do caso, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico.
3, encaminhamento a cursos ou programas de orientação. 4, obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado. 5, advertência. Será possível que alguém ache que essas, chamemos penalidades, são graves o suficiente para impedir uma aprovação da lei que visa, sobretudo, evitar lesão contra as crianças, crueldade contra as crianças? Será que alguém acha que pelo fato de um puxão de orelha provocar uma dor, se por acaso alguém achar que essa dor levaria à punição de acordo com o artigo 17A, vai ser encaminhado para uma advertência, vai ser encaminhado para um apoio psicológico? Será que alguém acha que vale a pena impedir a aprovação de uma lei apenas por essa simples desconfiança que dificilmente acontecerá? E se acontecer, não traz nenhum constrangimento que possa significar algo ruim para o adulto que provocar essa dor. Eu quero lembrar que não faz muito tempo o Brasil usava palmatória. E palmatória virou crime de ser usado no Brasil. Alguém acha que um professor, no momento que foi proibida a palmatória, algum professor seria punido por puxar a orelha do aluno, como hoje em dia talvez seja, mas quando eu era menino não seria punido? Nenhum país hoje mais tem a ideia da palmatória que eu saiba, pelo menos país civilizado. O último, aliás, a acabar com a palmatória na escola faz pouco tempo, e foi a Inglaterra, 1989, pouquíssimo tempo. Não há mais palmatória nas escolas. Como é que a gente ainda insiste em deixar que, para permitir pequenos constrangimentos físicos que um pai possa fazer, como a puxão de orelha, volto a insistir por sugestão do senador Aloysio, quando ele fez o gesto aqui, que por causa dessa margem que a lei daria à interpretação falsa, justifica impedir uma lei que visa parar a crueldade, o assassinato, a pancada nas crianças do Brasil? A principal causa de sair das escolas e ir para a rua é a violência doméstica. A principal causa de crianças na rua é fugindo de violências domésticas. E nós não temos uma lei, nem mesmo o estatuto, como está hoje, da criança, que proteja as crianças contra essas violências, que provocam baixa aprendizagem, provoca desajuste social. Eu quero aqui, como eu dizia, senador, fazer um apelo em nome das 18 mil crianças que sofreram violência o ano passado. 12% do total de 55 milhões de crianças que o Brasil tem. Em nome dessas crianças, fazer um apelo aos deputados que assinaram um documento pedindo que a lei não venha ainda para o Senado, que passe por um debate interminável, provavelmente, no plenário. Um apelo a esses deputados que retirem essa preocupação que eles têm, porque ela é infundada. Não há o risco de ninguém ser preso, porque aqui o máximo que se faz é uma análise psicológica. No caso de gravidade, no caso das simples ações que as pais, às vezes, sem fato, têm que fazer, sem crueldade, sem dor, e dor é uma coisa muito variável, mas quando se diz dor aqui, é dor, não é um incômodo que possa sofrer uma criança. Por favor, não deixe essa lei continuar no Congresso sem ser aprovada. Vamos dar esse recado ao mundo de que esse é um país civilizado, que nem usa palmatória nas escolas, como já deixou há bastante tempo, e nem aceita a ideia de que educação se faz com base em pancada sobre criança. É um apelo que eu faço e que eu complemento, acreditando que esse apelo será ouvido, e eu farei pessoalmente a cada deputado que assinou o documento. Eu peço que, quando chegar aqui a lei,
o projeto de lei que nessa casa o assunto seja analisado com a rapidez que o Brasil precisa. Não podemos continuar tolerando o Brasil ser campeão mundial de violência contra a infância. E isso exige leis, isso exige cuidados. Eu nem disse punição, cuidados contra aqueles que fazem ligeiros gestos que podem passar como incômodo à criança, que é diferente de dor. E que não toleremos nenhuma daquelas violências cruéis, como nós estamos quase ficando insensíveis de tanto vir noticiário pela televisão, pelos jornais e pelas rádios. Vamos parar com essa insensibilidade que está tomando conta da sociedade brasileira diante da violência contra as crianças. Não podemos continuar insensíveis a isso. E uma das maneiras de não sermos insensíveis é tentar gestos que dêem um basta ao uso de violência contra a criança. Esse projeto de lei é uma das maneiras. E nós não podemos demorar mais a aprovar esse projeto. E a maneira de dar avanço é considerar aprovado na Câmara de Deputados, como foi em caráter terminativo pela Comissão de Constituição e Justiça. Não há justificativa para que isso vá ao plenário. Aqui fica o meu apelo aos deputados da Câmara de Deputados que estão tentando impedir que o projeto venha para o Senado. Em nome das crianças, sobretudo essas 18 mil que sofreram violências graves o ano passado, vamos aprovar o mais rápido possível essa lei, que não é lei da palmada, é lei da violência infantil cometida contra a infância. A lei que barra a violência contra a infância. Esse é o nome que deveria ter sido desde o primeiro momento e que terminou sendo, pela chacota até, transformada na chamada lei da palmada. Fica aqui, senhor presidente, a minha fala com o meu apelo aos deputados e também a nós, colegas senadores, para que assim que aqui chegar o projeto de lei, nós façamos com que as crianças do Brasil tenham um instrumento de proteção contra a violência que estamos ficando insensíveis a violência, de tanto que ela acontece no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.